No início do século XX, quando os mapas do mundo ainda terminavam em espaços em branco, alguns homens eram movidos por algo maior do que fama ou reconhecimento. Eles buscavam os limites da existência humana. E poucos limites eram tão absolutos, tão impiedosos, quanto o gelo do sul do planeta. Este é o palco de uma das maiores histórias de liderança já documentadas. A história de um homem que transformou um fracasso colossal em um triunfo da sobrevivência. A história de Ernest Shackleton. Liderança não começa no momento da crise. Ela é forjada muito antes, nas escolhas silenciosas, na forma como se observa pessoas e se constrói confiança. Antes de se tornar uma lenda, Shackleton já era um estudioso da alma humana. Com experiência em outras expedições polares, ele aprendeu que o maior desafio não era o gelo ou o vento, mas o espírito de seus homens. Ele sabia ler pessoas, não pelos currículos, mas pelo brilho nos olhos, pela resiliência no caráter. Ele não recrutava apenas marinheiros ou cientistas, ele escolhia otimistas, indivíduos com uma força interior inabalável. Essa capacidade de montar uma equipe coesa, baseada em lealdade genuína e não em hierarquia rígida, seria a pedra fundamental de tudo o que estava por vir. Ele estava construindo uma família, não uma tripulação. A expedição imperial transantártica era o sonho. O navio, batizado de Endurance, Resistência, não era apenas madeira e metal. Era a esperança encapsulada. A promessa de atravessar um continente inteiro a pé. Um feito que nenhum ser humano jamais havia sequer tentado. O plano era ousado, visionário e carregado de riscos calculados. A bordo, uma equipe heterogênea. Cientistas, marinheiros, um fotógrafo, todos unidos por uma visão compartilhada por seu líder. A viagem inicial foi repleta de otimismo. Eles avançavam rumo à Antártida, o último continente intocado, um lugar onde o erro não concede segundas chances. Cada milha percorrida os aproximava da glória, mas também de um adversário silencioso e implacável que não negocia e não perdoa. O gelo os esperava. Não foi um inimigo visível que testou aquele grupo. Não havia exércitos ou adversários humanos. O inimigo era o próprio ambiente, frio absoluto, silêncio total e uma imobilidade prolongada que corrói a alma. Em janeiro de 1915, o Endurance ficou preso no mar de Weddell. A princípio, era um contratempo. Dias se tornaram semanas. Semanas se tornaram meses. O navio, antes um símbolo de avanço, agora era uma prisão de gelo. A pressão das placas de gelo começou a esmagar o casco. O plano original, a grande travessia, ruiu. A crise não era mais uma possibilidade. Era nova realidade, uma crise contínua, sem solução imediata, sem horizonte de esperança. O sonho de glória havia morrido. Começava a luta pela vida. Em situações extremas, não lidera quem tem todas as respostas. Lidera quem mantém o grupo funcional quando ninguém sabe o que virá amanhã. Foi nesse momento que a verdadeira genialidade de Shackleton emergiu. Sua primeira decisão foi psicológica, controle emocional absoluto. Sem pânico, sem desespero público. Ele comunicava a gravidade da situação com clareza, mas sempre com uma dose de esperança realista. A disciplina foi sua maior ferramenta. Ele instituiu rotinas rígidas, tarefas diárias, jogos, comemorações de aniversários. Tudo para manter a mente dos homens ocupada, para evitar que o ócio desse lugar ao desespero. Shackleton entendia que, em um mundo sem certezas, a rotina era a única âncora. Ele não vendia a ilusão de um resgate fácil. Ele vendia a certeza de que lutariam juntos. A cada dia, o maior risco não estava fora, na vastidão congelada. Estava dentro da mente humana. O medo, a desesperança, a desconfiança, o colapso de um único homem poderia arrastar todos os outros para o abismo. Shackleton atuou como um psicólogo de combate. Ele observava cada um de seus homens, identificando sinais de estresse, de isolamento. Ele usava o humor como um antídoto contra o pânico. Suas decisões, especialmente sobre o racionamento de comida, eram aplicadas com uma justiça impecável, sem privilégios. Mais importante, ele nunca se isolou em sua tenda de comandante. Ele estava lá, com eles, compartilhando as mesmas dificuldades,
ouvindo as mesmas histórias, sentindo o mesmo frio. Sua empatia não era uma fraqueza, era sua maior estratégia de sobrevivência. Ele mantinha a chama da civilidade acesa no lugar mais inóspito da Terra. Um líder extremo sabe quando insistir e, mais importante, quando abandonar um sonho para preservar pessoas. Quando o Endurance foi finalmente esmagado pelo gelo e afundou, Shackleton reuniu seus homens nos destroços. Ali, ele tomou a decisão mais difícil de sua vida. A expedição, a glória, a travessia, tudo estava acabado. Ele redefiniu completamente o objetivo da missão com uma frase simples e poderosa: nosso objetivo agora é voltar para casa. Todos nós. Ele sacrificou o sonho para salvar os sonhadores. Essa capacidade de se adaptar, de ser flexível diante do colapso total do plano, é o que distingue um gerente de um verdadeiro líder. O foco mudou do mapa geográfico para o mapa humano. A nova missão era uma só: garantir que nenhuma vida fosse perdida. Após meses acampados no gelo flutuante, a placa de gelo começou a se partir. Era hora de se mover. Eles lançaram os 3 pequenos botes solvividas nas águas geladas do oceano mais perigoso do mundo. A travessia para a Ilha Elefante foi um teste de resistência física e mental. Ondas gigantescas, frio cortante, sede, fome e, no comando do bote principal, Shackleton navegava não apenas pelas águas, mas pelas emoções de seus homens. Algumas decisões não oferecem garantia de sucesso, oferecem apenas a chance de continuar. A chegada à Ilha Elefante, uma rocha desolada e inabitada, não foi o fim da jornada, mas o início do ato final. Era um refúgio, mas sem esperança de resgate. Shackleton sabia que precisava fazer o impensável. O verdadeiro triunfo não é alcançar o destino final, é não abandonar ninguém pelo caminho, deixando a maior parte de sua equipe na Ilha Elefante sob o comando de seu segundo. Shackleton selecionou 5 homens e partiu no mais forte dos botes salva-vidas, o James Caird. A missão: navegar 1.300 quilômetros em mar aberto até as estações baleeiras da Geórgia do Sul. Era uma aposta contra todas as probabilidades, uma jornada que os melhores navegadores considerariam suicida. Após 17 dias de inferno no mar, eles chegaram à costa da Geórgia do Sul, mas no lado errado da ilha. Exaustos, Shackleton e 2 homens ainda cruzaram a pé as montanhas e geleiras nunca antes exploradas da ilha para finalmente chegar à civilização. Mas ele não descansou. Sua primeira ação foi organizar o resgate dos homens que havia deixado para trás. Após 4 tentativas frustradas, ele finalmente conseguiu. Todos os 28 membros da expedição sobreviveram. O que a história de Shackleton tem a ver com o nosso mundo? Empresas quebram, instituições colapsam. Pessoas enfrentam o impensável em suas vidas profissionais e pessoais. Mas os princípios de liderança em crise permanecem os mesmos. A gestão sob pressão extrema, a tomada de decisão com recursos limitados, a necessidade de manter a moral de uma equipe em um ambiente instável. A liderança de Shackleton é um estudo de caso atemporal sobre como ser ético e humano quando tudo ao redor desmorona. Ele nos ensina que, em momentos de caos, a clareza, a empatia e a resiliência não são habilidades soft. São as ferramentas mais duras e eficazes para a sobrevivência e o sucesso. Shackleton não deixou manuais de gestão, mas deixou um exemplo vivo, uma fórmula testada no ambiente mais extremo do planeta. Primeiro, priorize as pessoas acima dos objetivos. Metas podem ser refeitas, vidas não. Segundo, comunique-se com clareza, honestidade e uma dose de otimismo prático. Sua equipe precisa confiar em sua palavra. Terceiro, mantenha a esperança, mas uma esperança funcional, baseada em ações diárias e pequenas vitórias. Quarto, adapte-se. Esteja pronto para jogar o plano fora e criar um novo, sem perder seus valores fundamentais. E por fim, o mais importante, lidere pelo exemplo, não pela autoridade. Compartilhe o fardo. Seja o primeiro a se sacrificar e o último a se servir. Essa é a essência da liderança que inspira lealdade eterna. O gelo derrete, navios afundam, as histórias permanecem. E algumas lideranças atravessam o tempo, não pelo que conquistaram em termos de território ou riqueza, mas pelo que preservaram
em termos de humanidade. A jornada de Shackleton não foi sobre chegar a um lugar, mas sobre garantir que todos pudessem voltar. Seu legado não está gravado em monumentos de pedra, mas no padrão de como um líder deve agir quando confrontado com um fracasso absoluto. Ele nos lembra que a maior expedição que qualquer um de nós pode liderar é a jornada através da adversidade, mantendo nossa equipe e nossa humanidade intactas. Se esta história incrível sobre liderança, resiliência e a força do espírito humano trouxe reflexões para você, curta este vídeo e compartilhe com quem precisa ouvir essas lições. E claro, inscreva-se no nosso canal para mais histórias reais que moldaram o nosso mundo e continuam a nos inspirar. Obrigado por assistir.